Se seus vídeos não estão ranqueando no YouTube, provavelmente o problema não é o seu conteúdo. É o YouTube que mudou e não foi uma atualização simples do algoritmo. A inteligência artificial mudou completamente a forma como o YouTube entende, distribui e ranqueia o seu conteúdo. Mas mesmo assim, muita gente continua dizendo que o SEO morreu, que palavra-chave não importa mais e que agora é só postar e esperar que o algoritmo entregue o seu conteúdo. Só que isso tá errado. Não é o SEO que morreu, mas sim a forma como o YouTube evoluiu o uso do SEO. Eu trabalho todos os dias com canais que dependem do ranqueamento para construir autoridade e gerar novos clientes. E o que eu vou te mostrar aqui não é uma lista de hacks. Essa vai ser uma aula completa sobre como funciona o SEO para o YouTube em 2026. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que ainda funciona para SEO no YouTube e por quê, o que está completamente ultrapassado e só faz você perder tempo, como a inteligência artificial mudou a descoberta e ranqueamento dos vídeos e quais são as melhores técnicas que realmente fazem um vídeo ranquear hoje. Então, se você quer entender como fazer SEO do jeito certo na era da IA, fica comigo nesse vídeo. Então, antes da gente começar a entrar na parte mais técnica, a gente precisa entender o que é SEO. E SEO é uma sigla para Search Engine Optimization, ou seja, otimização para os mecanismos de busca. E o SEO dentro do YouTube, ele nunca serviu apenas para você colocar um monte de palavra-chave e ranquear o seu vídeo. O SEO, ele ajuda o próprio sistema do YouTube a entender o que é o seu vídeo, sobre o que você está falando e para quem é o seu conteúdo. E isso não mudou. O YouTube ainda utiliza SEO para entender melhor o seu conteúdo. Só que antes ele usava basicamente as palavras-chave do título, da descrição e das tags. Enquanto que hoje ele já analisa um contexto maior de informações. Ele analisa as palavras que você fala dentro do seu conteúdo, os textos que aparecem na sua tela, ou seja, os letterings que você usa, os elementos visuais, o comportamento da audiência, quanto tempo elas assistem e o que elas fazem depois de assistir o seu vídeo. Além disso, algo muito importante que o YouTube vai avaliar é a consistência do criador. E não, eu não estou falando sobre a sua frequência de postagem. Não é sobre postar todas as semanas. E isso é o que a maioria das pessoas entendem errado. Mas eu vou trazer isso nesse vídeo, só que a gente não pode perder a linha de raciocínio agora. O que você precisa entender nesse momento é que o SEO no YouTube, ele é utilizado para facilitar o entendimento do algoritmo sobre o seu conteúdo. Agora, a próxima pergunta que a gente precisa responder é: como ranquear um vídeo hoje no YouTube? Será que aquele monte de palavras-chave e de tags ainda fazem a diferença? Para a gente entender isso, vamos dar uma olhada no que são as palavras-chave. As palavras-chave são as palavras e as frases que descrevem aquilo que é o tema do seu conteúdo. Enquanto que as tags entram lá no back-end do algoritmo, você pode adicionar até 500 caracteres em tags. Agora eu preciso ser muito bem claro enquanto a isso. Palavras-chave, sim, ainda importam, mas tags já não importam. O impacto das tags é praticamente nulo dentro de um canal e até o próprio YouTube diz isso. As palavras-chave, elas continuam sim influenciando no ranqueamento dos seus vídeos, mas hoje elas têm um baixo impacto na descrição, um médio impacto no seu título e um alto impacto nas palavras que você fala no seu conteúdo, ou seja, dentro do seu vídeo. Você já reparou que quando você sobe um vídeo no YouTube, o YouTube automaticamente legenda todos os vídeos? Isso não é porque o YouTube é bonzinho e quer que você assista um vídeo com legenda. Não, ele precisa fazer isso porque ele precisa entender o que é que você está falando dentro do seu vídeo para saber para quem ele deve recomendar o seu conteúdo. Então, todas as palavras que você fala dentro do seu conteúdo, elas contam muito pro algoritmo do YouTube, pro SEO do YouTube, entender qual é o tema do seu vídeo, o que é que você está falando sobre esse tema e como funciona a relação das ideias que você está apresentando ali. E isso vai ajudar muito no seu ranqueamento. Mas olha só, não é por causa que isso funciona que você vai agora pegar e encher o seu vídeo de palavra-chave, sendo aquele vídeo repetitivo onde você vai sempre estar repetindo aquele termo que você escolheu para ranquear. Isso vai ser também detectado por YouTube e não vai funcionar como você pensa. A gente precisa entender que esses algoritmos, essas ferramentas e principalmente depois que entrou a IA na jogada, elas são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Então não tem como hoje a gente enganar o algoritmo. Por isso que os hacks cada vez mais funcionam menos. O objetivo então é a gente reforçar esse tema ao longo do vídeo de forma natural e abordando diversos tópicos sobre o seu conteúdo. Isso vai valer
muito mais a pena do que você repetir o vídeo inteiro uma determinada palavra. Agora você já deve ter postado em algum momento algum vídeo e fez tudo certinho. Usou as palavras-chave no conteúdo, colocou no título, na descrição, nas tags e mesmo assim não viu o seu vídeo crescer e ganhar recomendações através do ranqueamento. Isso é porque tudo isso que a gente falou até agora não vai funcionar se você não atingir aquilo que o YouTube chama de satisfação do espectador. E essa é definitivamente a métrica mais importante que você precisa se preocupar. Afinal de contas, sem essa satisfação do espectador, seus vídeos não vão ranquear nem pelo mecanismo de SEO e nem pelo mecanismo de recomendação orgânica do YouTube. Porque no fim do dia, o objetivo do YouTube é simples: fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência na plataforma, com que no final do vídeo ela sinta que valeu a pena o tempo que ela passou ali, e isso faça com que ela queira passar mais e mais tempo dentro do próprio YouTube. É por isso que o YouTube valoriza tanto a satisfação do espectador. E você deve estar se perguntando nesse momento o que é então que influencia na satisfação do espectador. E eu te digo que existem 5 grandes fatores que influenciam nisso e que obviamente vão refletir no ranqueamento dos seus vídeos através do SEO. E o primeiro fator é o CTR, ou seja, a sua taxa de cliques. Sim, a taxa de cliques influencia justamente porque é o primeiro indicador de que o usuário está satisfeito com a sua ideia, com o seu título, com a sua thumbnail. Então, ter um bom CTR no seu vídeo é um ótimo indicador. Só que só o CTR não indica que a pessoa está satisfeita com o seu conteúdo. Ela gostou apenas da promessa, do seu título, da sua thumbnail. É apenas o começo da jornada. Depois disso, entra o segundo fator, que é a retenção. Depois que a pessoa clicou, o YouTube vai analisar quanto tempo ela ficou no seu vídeo. Será que ela abandonou no começo, ela abandonou no meio ou ela assistiu até o final? Quantos minutos ela ficou contigo dentro do seu vídeo? E quanto isso representa em porcentagem no vídeo completo? Esse é um dos grandes sinais de satisfação do espectador, porque se você está gostando daquele conteúdo, você está ficando naquele conteúdo. Já o nosso terceiro fator que influencia na satisfação do espectador é o tempo de sessão. Ou seja, se o seu vídeo faz a pessoa assistir outros vídeos depois do seu, você acabou de aumentar o tempo de sessão dela, mesmo que sejam vídeos de outros criadores. Porque se o seu conteúdo faz a pessoa ficar na plataforma, esse mérito vai ser creditado uma parte para você. Porque é exatamente isso que o YouTube quer, manter os usuários dentro da plataforma. O quarto fator que vai influenciar na satisfação do espectador é o comportamento e o feedback. O que ele faz no seu vídeo? Ele deixa um like? Ele deixa um comentário? Ele compartilha esse vídeo para alguém? Ele se inscreve no seu canal? Ele entra dentro do seu canal, interage com o seu canal de alguma outra forma? Ou ele simplesmente fecha o YouTube e vai fazer uma outra coisa? Esses comportamentos são valiosos para o YouTube e ele vai sim analisar cada um desses comportamentos de cada usuário. E o quinto fator que influencia é o cumprimento da intenção. Ou seja, se você está fazendo um vídeo para ser ranqueado, provavelmente esse vídeo responde uma pergunta, atende um desejo, ensina a fazer alguma coisa. E o que o YouTube quer saber é se o seu vídeo cumpriu essa função, ou se ele deixou a pessoa meio sem resposta e ainda perdido. Será que essa pessoa, ela teve a resposta que ela queria ou ela teve que continuar assistindo outros vídeos desse mesmo tema para ter uma resposta mais completa? Se o seu vídeo resolve a intenção de quem pesquisou por ele, então o YouTube vai gostar disso. Então, o que você precisa entender? Que o ranqueamento não é mais sobre palavra-chave no título, na descrição e nas tags. O ranqueamento hoje evoluiu para um sistema muito mais completo de análise. Ele acontece hoje por esse conjunto de fatores que operam juntos. Sendo que o clique inicia a expectativa da pessoa, a retenção confirma se o seu vídeo foi bom e agregou valor para ela, e o comportamento diz se o usuário ficou satisfeito ou não. E aí sim, quando o YouTube analisa todo esse ciclo, ele entende se esse vídeo é bom ou não para ser ranqueado. Agora que você já entendeu o que realmente funciona no ranqueamento dos vídeos do YouTube em 2026, também é interessante que você saiba o outro lado da moeda, as técnicas que não funcionam mais e que funcionavam lá atrás, em 2018, 2019, mas que não é o caso para esse ano. Vamos falar rapidamente sobre algumas delas. Primeira técnica que não funciona mais é a obsessão por tags. Tem lá 500 caracteres para você preencher. Você não precisa preencher todos e aquilo vai ter um impacto mínimo, praticamente nulo, dentro do ranqueamento do seu vídeo. Então, você pode até usar as tags, mas o impacto baixíssimo. Segunda estratégia que já não funciona, copiar tags de concorrentes. Antigamente o pessoal fazia muito isso. Eu entrava num vídeo de um concorrente, eu olhava o que ele estava ali tendo de tags, eu pegava aquelas tags,
colocava no meu vídeo. Isso não funciona mais. Terceira estratégia que já não funciona mais é colocar o nome do arquivo com a sua palavra-chave. Então, por exemplo, na hora de eu subir esse mesmo vídeo aqui, eu poderia colocar lá YouTube-SEO-2026.mp4. No passado, isso até funcionava, o sistema era mais arcaico. Hoje em dia, com a inteligência artificial e com toda essa leitura profunda de conteúdo, o nome do seu arquivo não vai influenciar no ranqueamento dele. Então, não adianta mais perder tempo com isso. Quarta estratégia que já não funciona é você encher o seu título de palavras-chave, sabe? Você querer usar todos os 100 caracteres, colocando diversas vezes o seu termo, a sua palavra-chave dentro do título, achando que isso vai ranquear. Não funciona mais assim. Isso não vai ajudar a ranquear e talvez pode até atrapalhar, bem provavelmente vai atrapalhar a clareza do seu título para que a pessoa queira clicar nele. E a quinta coisa que já não funciona mais também é encher a sua descrição de palavras-chave, achando que isso também vai servir para ranquear o seu vídeo. Você pode sim colocar na sua descrição algumas dessas palavras-chave, utilizando ela em pequenos textos, em pequenos contextos, mas aquela antiga técnica de você encher realmente de palavra-chave a sua descrição, achando que você vai de alguma forma burlar o algoritmo do YouTube, isso não vai fazer o menor sentido hoje. O sistema, novamente, evoluiu, é muito mais inteligente que isso. O que eu quero deixar muito claro aqui para você é que hacks não funciona, só vai roubar o seu tempo, não vale a pena você fazer. Foque naquilo que realmente importa, que é a satisfação do espectador, porque no fim do dia, isso é o que vai valer a pena para o YouTube. Agora que a gente já entendeu como o SEO do YouTube funciona, o que influencia no ranqueamento e o que você deve parar de fazer, a gente vai entrar em algumas estratégias aqui que vai te auxiliar a utilizar o SEO da maneira certa. E a primeira estratégia é pesquise antes mesmo de gravar. Esse estudo de palavra-chave ele não morreu. O que morreu é você querer gravar as coisas no escuro. Fazer uma boa pesquisa de palavra-chave ajuda você a entender aquilo que está tendo pesquisa, o que as pessoas estão procurando e principalmente quais são os termos que elas usam para se comunicar. Eu vou te dar um exemplo bem prático de um canal que eu gerencio aqui. Uma das minhas clientes é a doutora Natália Prudêncio. Ela é médica otorrino, otoneurologista, que é especialista em tontura e zumbido. Dentro desse universo da tontura, a gente identificou 3 palavras que são sinônimos entre os brasileiros para descrever a tontura, que é tontura, vertigem e labirintite. As pessoas usam essas 3. E o que a gente queria? Entender qual dessas palavras é mais relevante, é mais usada e tem mais busca. Então, eu vou te trazer aqui para a tela do computador para te mostrar como você pode fazer isso dentro do seu nicho. Vem cá. E a primeira coisa que você precisa fazer é você entrar no Google Trends. E aqui você vai colocar os termos que você está em dúvida. No nosso caso aqui, eu vou colocar tontura, eu vou colocar vertigem e eu vou colocar labirintite. E aí eu vou selecionar aqui Estados Unidos, não, eu quero Brasil. Eu vou colocar aqui no último ano, e aqui é bem importante, eu não vou colocar pesquisa no Google, eu vou colocar pesquisa no YouTube. E olha só a diferença desse gráfico. Desses 3 termos, a gente vê que a linha azul é tontura, a linha vermelha é vertigem e a linha amarela labirintite. E por esse gráfico, a gente vê que o termo azul, tontura, é o mais buscado, é o mais utilizado, é aquele que tem mais interesse da audiência ao longo do tempo. Segundo lugar, labirintite. E o último termo, vertigem, é o que o pessoal menos usa. Logo, dentro do canal da doutora Natália, a gente decidiu usar termos chamado tontura. Todos os vídeos não vai ser nem vertigem, não vai ser labirintite, é óbvio que a gente pode explorar isso porque existe em busca, mas o grande foco do canal é no termo tontura. Além disso, você pode rolar aqui o seu Google Trends e ver aqui consultas mais frequentes, ou seja, quais as pesquisas mais feitas, tontura, o que pode ser, tontura na cabeça, o que pode ser tontura, o que é tontura, remédio para tontura, as pesquisas que estão acontecendo em alta, né? Então aqui teve um grande aumento no tontura ao virar a cabeça no travesseiro, um grande aumento de tontura após comer, aumento de 200%, 120%, 120% em cada um desses termos. E você pode ir utilizando isso aqui para você ter mais ideias de conteúdo. Usa no último ano, coloca no último mês, na última semana. Isso depende do nicho que você está inserido, do tamanho do mercado e também do volume das pesquisas. Agora, a segunda estratégia que a gente vai usar é o autocomplete do YouTube e para isso, tela do computador de novo. Eu tô aqui em uma guia anônima para o YouTube não pegar nenhum tipo de dado de histórico meu de consumo para que ele não possa induzir esse resultado. E o que você vai fazer? Vamos continuar no nosso exemplo da doutora Natália? Você vai usar aqui o autocomplete do YouTube, da barra de pesquisa dele, para fazer. Então você coloca assim, ó, tontura, e você vai ver o que aparece. Vou dar um espaço.
tontura na cabeça, tontura, o que pode ser ao levantar, e enjoo, ansiedade e fraqueza no corpo, ao deitar, cervicogênica, ao baixar a cabeça, gravidez, dor na cabeça ao deitar e levantar. Então aqui, o YouTube mesmo já vai te dizer quais são os termos que está tendo pesquisa, que as pessoas estão utilizando, que é exatamente como elas estão buscando esse conteúdo, e isso pode servir muito de insumo para que você possa fazer os seus vídeos. Você vai entender o comportamento. E a nossa terceira estratégia que a gente vai utilizar aqui é de você usar ferramentas para acelerar esse processo de busca de palavras-chave. A ferramenta que eu vou utilizar aqui e mostrar para vocês é o VidIQ. Então vem comigo aqui na tela do computador mais uma vez. Já estou aqui dentro do VidIQ e aqui você pode vir aqui na aba palavras-chave, onde você pode fazer as suas pesquisas. Vamos continuar lá na doutora Natália. A gente já falou sobre tontura, mas uma outra especialidade que ela tem é de zumbido no ouvido. E aí eu posso pesquisar aqui e ele já vai me dar um resultado. Olha só, hoje tem 16.483 pesquisas mensais com esse termo de pesquisa e uma concorrência, uma nota de 42,5, que é média, ou seja, ainda tem espaço para crescimento. Você pode ver aqui palavras-chave relacionadas, ou seja, palavras-chave que vão além do zumbido no ouvido, e você vai encontrar zumbido no ouvido tem cura, zumbido no ouvido esquerdo, zumbido no ouvido como resolver, causas, chiado no ouvido, zumbido na cabeça. Aqui termos correspondentes, ou seja, as palavras que realmente estão usando zumbido no ouvido, porque aqui no palavras-chave relacionadas, por exemplo, chiado no ouvido não é zumbido no ouvido, mas está relacionado. O termos correspondente é quando é exatamente o termo que você está procurando. E o perguntas é como as pessoas estão fazendo perguntas utilizando esse termo, no caso, como parar com o zumbido no ouvido. E aqui você vai encontrar aqui a pontuação, né, uma pontuação geral, o volume de pesquisa de cada um desses termos de busca, o nível de concorrência, se é médio, se é baixo, se é muito alto, se é muito baixo, e uma nota aqui no final. Tá? Então isso aqui vai ajudar muito você a entender quais termos têm espaço, principalmente com competição baixa e muito baixa, que é muito interessante que você possa fazer vídeos a partir disso. Vou te mostrar qual foi o resultado que a gente teve dentro do canal da doutora Natália utilizando exatamente esse termo. Então olha só, aqui dentro do canal da Natália a gente produziu exatamente esse vídeo, zumbido no ouvido tem cura, veja como tratar e aliviar o sintoma. É um vídeo que já tem 84 mil visualizações, foi postado há 7 meses, ele cresce todo dia, recebe 15 visualizações por hora, é um vídeo outlier aqui com uma nota mais de 100. Isso por quê? Porque a gente identificou que aqui, ó, zumbido no ouvido tem cura, tinha um volume de pesquisas bem legal e que estava com uma concorrência baixa e até hoje continua assim. Então foi ao identificar termos com boas oportunidades de produção de conteúdo que a gente consegue fazer vídeos ranqueados que vai ter uma excelente performance dentro do YouTube. Caso você ainda não conheça a plataforma do VidIQ, você pode fazer o seu cadastro gratuitamente e já começar a usar algumas funções. Até mesmo essa parte de palavras-chave já é liberado na versão gratuita. Só que ela vai ser um pouco limitada, ela não vai dar toda essa pesquisa. Mesmo assim, se você depois quiser achar que é vantajoso para você, você pode fazer a assinatura da plataforma e usar ela para pensar nos seus conteúdos, criar suas estratégias de vídeos com base em SEO. Para isso, eu vou deixar o link na descrição aqui, vidiq.com/vitorjangada. Esse é o link que você vai utilizar e aí você pode fazer a sua conta, começar a usar gratuitamente e depois avançar para os planos pagos. Agora, existe uma última coisa muito importante para você saber quando a gente está falando de SEO de YouTube e ranqueamento de vídeos, que é a consistência do criador. Falei isso no começo do vídeo. A maioria das pessoas acredita que a consistência é sobre postar todas as semanas e isso vai ajudar no ranqueamento. Até vai, mas mais importante que isso é a sua consistência dentro de um determinado tema, dentro de um determinado nicho. Quanto mais vídeos você tiver falando, no caso da doutora Natália, sobre tontura, sobre zumbido, melhor esses vídeos vão sendo ranqueados, porque o YouTube percebe o canal dela como uma autoridade naquele assunto, naquele termo, naquela palavra-chave. Não vai fazer um vídeo seu, somente um vídeo sobre um assunto que você vai ranquear no YouTube. O seu canal precisa de background, precisa de respaldo. Você precisa mostrar para o YouTube, através do seu volume de vídeos e produção, que você domina esse assunto, aborda esse assunto por diversos tópicos diferentes, e aí sim você acaba se tornando cada vez mais uma fonte confiável para o YouTube. Ele vai valorizar isso e vai tender a ranquear melhor os seus vídeos. Eu vou te mostrar mais uma vez na tela. Então olha só, olha o que aconteceu ao longo do tempo na história do canal da doutora Natália. Ela produz aqui desde 2021,
2022, mas essa crescente aqui, quando eu seleciono pesquisa no YouTube, ou seja, os vídeos, as visualizações acionadas pelo SEO, o que a gente começa a perceber? Começou, gerava baixinho, ó, 2 visualizações por dia, 2, 3, 10, 1, 6, pouquinho, só que você vai tendo consistência, ou seja, ela vai cada vez mais produzindo conteúdo sobre tontura, cada vez mais produzindo conteúdo sobre zumbido, e aí esse termo vai crescendo, o canal dela vai se tornando cada vez mais uma fonte confiável, e hoje aqui, ó, o canal dela gera mais de 300 visualizações aqui por dia, somente de vídeos ranqueados, acionados pela pesquisa do YouTube, pela própria pesquisa, porque quando a gente vai aqui para a parte dos vídeos que são também de SEO, mas são ranqueados lá dentro do Google, nas pesquisas feitas do Google, esse número é ainda maior. Mas eu quero que você veja o efeito da consistência. Olha só, não é da noite para o dia que seus vídeos vão ranquear em primeiro lugar e vão receber visualizações. Isso até pode acontecer, só que isso é a exceção e não a regra. A regra é, você precisa mostrar para o YouTube que você é uma fonte confiável de informação ao longo do tempo e ele vai te recompensar, porque cada vez mais ele vai recomendar os seus vídeos na pesquisa. Dá uma olhada aqui no que aconteceu com as recomendações do canal dela lá na plataforma de busca do Google e não do YouTube. Aqui a gente está vendo o resultado somente do Google Search e a gente vê o mesmo comportamento acontecendo. Começa pouquinho, vamos lá, vamos ganhando confiança do YouTube até que você ganha essa confiança e o canal começa a escalar enormemente. Olha só, a gente chegou a ter um pico aqui de 790 visualizações por dia, vindo somente das buscas do Google Search, fora a pesquisa do YouTube. E isso aqui vai dar mais de 1000 visualizações por dia somente vindo da pesquisa, sem contar os shorts, sem contar as recomendações ali na home, na inicial do YouTube, sem contar os vídeos sugeridos. Então o canal começa a acumular um resultado, isso é muito positivo. Então se você quer melhorar o SEO dos seus vídeos e começar a ranquear, você precisa focar em 3 coisas. Primeiro é entender a intenção da busca do público e o uso de palavras-chave. Segundo é focar muito na satisfação do espectador. E terceiro, é construir essa autoridade ao longo do tempo. Porque quando o YouTube entende em quem ele pode confiar, qual produtor, qual creator ele pode confiar, ele começa a recomendar muito mais e ranquear muito melhor os seus vídeos. E se você quiser ajuda para aplicar toda uma estratégia, não somente de SEO, mas de vídeos, de recomendação, de shorts, dentro do seu canal, eu vou deixar na descrição o link da minha consultoria. A gente vai ter encontros individuais, onde eu vou analisar em detalhe todo o seu canal, entender onde estão os principais gargalos e traçar um plano de ação especificamente pensado para você. Então, se você quer atrair mais audiência, melhorar a performance dos seus vídeos e começar a fazer vendas com o seu canal, eu recomendo que você conheça a consultoria, porque vai ser um acompanhamento de 60 dias individual junto com você. O link está na descrição. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre o YouTube aqui no canal, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Ele é uma recomendação especial do YouTube, pensada naquilo que mais faz sentido para o seu momento. Então vai lá que eu te vejo no próximo vídeo.